Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Especiais TV Fevale e nosso assunto de hoje é o ensino médio politécnico que está sendo implantado aí nas escolas públicas da rede estadual de ensino desde o ano passado. Para conversarmos sobre esse assunto, recebemos Paulo Taufer, que é coordenador pedagógico, assessor pedagógico do ensino médio da 2ª Coordenadoria Regional de Educação aqui em Novo Hamburgo. Também Rosana Quinasso, que é coordenadora adjunta e coordenadora pedagógica também da 2ª Coordenadoria Regional de Educação aqui de Novo Hamburgo. Bom, para a gente iniciar, qual que é a proposta básica, então? Qual que é o princípio da implantação do ensino médio politécnico aí nas escolas públicas? Primeiramente, a gente gosta de sempre deixar claro, né, que toda essa proposta de reestruturação curricular, né, que a gente está implementando aqui no Estado, não é uma aventura, não é um devaneio, né? Nós temos toda uma legislação, né, que ampara essa reestruturação curricular. E a gente sempre cita como, né, a última resolução que saiu do Conselho Nacional de Educação, homologada pelo Ministério da Educação, no início de 2012, chamada Resolução 0212, onde ela dá todo um suporte legal, um suporte pedagógico para aquilo que nós estamos implementando, né? Então, essa resolução, ela coloca de forma muito clara, né, alguns conceitos, né, que a gente está procurando implementar na prática com a reestruturação. Nessa resolução, algumas questões básicas dela é o seguinte: nós temos o fomento à pesquisa científica, né, a interdisciplinaridade, a contextualização de conteúdos, né, o agrupamento das disciplinas por área do conhecimento, né. Então, se a gente lê essa resolução e analisar o que nós estamos fazendo essa reforma curricular, há um diálogo muito próximo, assim, né. A gente vê claramente que o nosso suporte pedagógico é essa resolução, que é o que tem de mais recente em resolução sobre educação, né? Então, a partir desses pressupostos teóricos dessa resolução, a gente procurou fazer essa reforma, né? Então, a gente, como a resolução coloca, agrupamos as disciplinas por área do conhecimento. Então, a avaliação, ela se dá por área do conhecimento. Então, não tem mais a gente procura trabalhar na lógica de romper com a lógica da fragmentação do conteúdo, da fragmentação das disciplinas, né? Ou seja, trabalhar as disciplinas de forma isolada, estanque uma da outra, né? Então, nós agrupamos as disciplinas em áreas do conhecimento e tem que haver um trabalho interdisciplinar ali dentro, né? No planejamento, no processo avaliativo, né? Então, rompe com aquela fragmentação histórica, né? Ou seja, cada conteúdo na sua gavetinha, né? E uma disciplina não conversava com a outra, né? Então, o aluno era fragmentado, o conhecimento todo fragmentado, e a gente está rompendo com essa lógica, né? Procurando trabalhar esse movimento interdisciplinar, né? Outro ponto importante da nossa reforma, a gente criou um espaço, né? Que alguns chamam também de uma disciplina, mas a gente gosta de trabalhar como um espaço de discussão, de fomento à pesquisa científica, né? Que é o chamado seminário integrado. Então, ali os alunos desenvolvem projetos de pesquisa, projetos que devem ter uma relação direta com os problemas concretos que a juventude vive, né? As necessidades, enfim, do contexto onde o jovem vive, enfim. A partir dali, desenvolver um projeto de pesquisa onde as áreas do conhecimento têm que dialogar com esse projeto de pesquisa, né? A ideia não é trabalhar a pesquisa isolada dos conteúdos que os professores trabalham em sala de aula. Então, os projetos de pesquisa, né, têm que ser subsidiados e alimentados, né, pelas áreas do conhecimento. Então, um ampara o outro. Exatamente. Então, né? Então, qual é a ideia? É que os conteúdos, né, trabalhados na sala de aula, em cada disciplina, em cada área do conhecimento, dialoguem com esses projetos de pesquisa. Ou seja, trabalhar o conteúdo numa lógica relacionada ao contexto. Não trabalhar o conteúdo dentro do conteúdo por ele mesmo, né? O conteúdo como um fim em si mesmo, mas o conteúdo trabalhando dentro de um contexto específico, né? Onde o conteúdo passa a fazer sentido para o aluno, né? Na medida que ele consegue fazer essa relação, né? Então, até hoje, né, historicamente, como a gente media o sucesso escolar do aluno? Era quem tinha condições quem memorizava mais conteúdos, né?
Aí alcançava o sucesso escolar. Se esses conteúdos tinham alguma relação com a vida, com o contexto, enfim, com as grandes questões do mundo, não interessava. O interessante era decorar, memorizar os conteúdos para ter o sucesso escolar e a aprovação, enfim. Tentando romper com essa lógica, ou seja, trabalhar o conteúdo, né, relacionado ao contexto. Né? Ou seja, para que aquele conteúdo ele é usado? Para que serve? Assim, para eu resolver uma situação problema, eu tenho que mobilizar os conteúdos para poder resolver a situação problema. Né? Esse conteúdo de forma articulada, né? Não de forma isolada. Né? Então a gente está tentando romper com essa lógica histórica, enfim, que sempre marcou a educação. E obviamente que ao mexer com a prática pedagógica, há uma estrutura de anos, né? Cria resistências, enfim, né? Tem que se desacomodar, se desapegar de uma lógica tradicional para repensar a prática pedagógica do professor. Isso, obviamente, a gente sabe que gera uma certa resistência, né? E até entender, fazer a reflexão adequada, enfim, né? Bom, agora isso começou a ser discutido em 2011 e já no início do ano passado, em 2012, começou a já ser implantado aí nas escolas públicas, né? Como se deu essa implantação? Se pensou de uma forma gradativa essa implantação? Porque a gente sabe que teve algumas escolas, enfim, professores, alunos, estudantes que se mostraram contra essa proposta, alguns alegando alguma coisa ligada à estrutura, professores também alegando a questão de carga horária, que enfim teria que ser aumentada. Então, como é que foi pensado isso? Foi pensado de maneira uniformizada ou foi pensado em se implantar gradativamente? Quais são os próximos passos aí? Existe alguma coisa que pode ser mudada no ensino médio politécnico? Bom, essa reestruturação, ela começa lá em 2011, né, com a análise de que nossos índices de reprovação e evasão são muito altos, né? Nós temos hoje os índices de reprovação e evasão mais altos do Brasil, do país, e que teria que se fazer alguma coisa em relação a isso. Então, se começou uma discussão, foi a partir da discussão nas escolas, depois passamos para seminários regionais, até culminar com o seminário estadual, onde se construiu toda essa reestruturação. É importante dizer que essa mudança, ela traz mais carga horária para o ensino médio, né, que já é uma visão mais avançada de educação, que permite, que busca que o aluno fique mais tempo na escola. Né, que existe essa necessidade, até porque me parece que o Brasil é um dos países que menos carga horária os alunos cumprem. Né? Então, de 800 horas, passa para 1.000 horas. Então, a escola se estrutura com 6 períodos ou com contraturno. E aí, então, entra essa questão um pouquinho da falta de estrutura, porque muitas vezes a escola não tem o espaço, né, para que possa acontecer no contraturno. E para isso, então, nesse ano que passou, nós passamos a trabalhar prioritariamente com um turno maior, com horas com mais tempo de aula. Né? O aluno chega mais cedo na escola e sai um pouco mais tarde. Então, para resolver um pouco essa questão da estrutura, que é uma questão que vai ter que se adaptando na medida que a gente vai caminhando para onde tem que caminhar, que é uma ampliação da carga horária, que é o turno integral, né, que a criança, que o adolescente fique na escola por mais tempo. Até porque cada escola também tem a sua estrutura, né, a gente sabe, então, bom, essa me parece uma boa medida, porque isso era algumas das grandes dificuldades que se enfrentava aí por parte dos professores também, a estrutura das escolas, enfim. Agora, a questão da implantação do ensino médio, ela vem modulada em cursos, né? São alguns cursos diferentes e nem todos são profissionalizantes, né? Como é que é essa implantação? Que eu acho que discutir um pouquinho a questão conceitual, né? Para a gente não entrar numa confusão. O ensino médio politécnico, né? O termo politécnico, não significa que o ensino médio passou a ser todo ele técnico profissionalizante. Não é esta lógica. Né? A rede estadual tem escolas técnicas profissionalizantes, né? E as demais escolas da rede estadual que não são técnicas profissionalizantes agora entraram pela reforma, foram conceituadas de ensino médio
politécnico. Mas esse politécnico vem do conceito de politecnia, né? Politecnia, o termo poli, quer dizer, vários, né? Várias, né? Mas se referem a compreender, né, os vários fundamentos científicos, tecnológicos do processo produtivo, né? Ou seja, o aluno tem uma visão do todo do processo produtivo, né? E não da parte, do fragmento, né?